sinais, e eu creio que vai encaixar dentro disso aí que você vai falar, né? Existem sinais que podem ser identificados em um suicida em potencial? Só para a gente, nós vamos responder aqui a pergunta aqui agora. Eu creio que essa informação aqui, por que eu estou falando que vai encaixar perfeitamente aqui, eu creio, dentro aqui dessa pergunta e outras que nós temos aqui. A Natália, ela falou no início, né? Nós temos uma certa propriedade para falar dentro do assunto sobre a questão de suicídio, de prevenção. Mas nós não somos especialistas. Não tenho Não, formação. não temos formação acadêmica, né? Médica, no caso psiquiatra, e dentre outras, E né? só um detalhe, eu acho que as coisas que eu estou falando aqui, gente, por exemplo, eu posso dizer para você que eu sou uma estudiosa. Sim, tá? sim. Tá? E as informações que eu estou aqui, dou toda a liberdade, tá? Para você que está nos ouvindo, está nos acompanhando aí. Se alguma coisa que eu falei aqui, é lógico que, por exemplo, na psicologia, na psiquiatria, cada profissional ele tem a sua vertente, ele vai escolher a área que ele vai atuar. Mas tudo que eu estou trazendo para você aqui são estudos, tá? São resultado de pesquisas, de psiquiatras, de psicólogos, da própria Organização Mundial de Saúde. É o que a gente tá? sempre fala, a gente sempre busca fontes seguras, né? A gente não pode ter o domínio. Que ainda vão chegar também na parte teológica, né? Isso, lógico. Estamos é o que a gente fala, a gente pode não conhecer, não ser perito em tudo que a gente for abordar aqui, mas a gente vai buscar naqueles que de fato conhecem e têm ali a convicção e respostas concretas, né, dentro daquilo. E aqui tem a pergunta foi, né? Existem sinais que podem ser identificados em um suicida em potencial? Olha, gente, o que acontece? É interessante porque eu fiz uma pesquisa justamente acerca dessa pergunta. Muito bom. Como eu falei aqui, existem vertentes, por exemplo, existe uma pesquisa feita e a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, por exemplo, de pesquisa. Uma coisa é eu afirmar sobre algo que já aconteceu, uma coisa é eu afirmar, uma pesquisa fazer com base numa prevenção de uma coisa paliativa que eu não quero que aconteça, tá? Então, existem pesquisadores que fizeram um levantamento segundo já suicídios e casos já ocorridos, tá? E aí, eles falaram o seguinte, que 90% dos suicídios podem ser evitados. Sim. Só que aí, existe uma outra vertente, tá? E aí eu quero te responder. O que acontece? Existem, por exemplo, profissionais que dizem que todo suicida dá sinais. Eu já diria para você que nem sempre. Por que eu estou falando para você que nem sempre? Praticamente todos os casos de suicídio, e a gente vai falar sobre isso, eles ocorreram advindo de pessoas que tinham uma enfermidade psicológica. Tá? Qual que é a doença mental que mais leva e contribui para o suicídio? Primeira delas, depressão. Segunda, são as pessoas com transtornos de personalidade bipolar. Por quê? São muito difíceis de detectar. São aquelas pessoas que ou estão muito felizes no momento, no mesmo momento elas estão muito tristes, são difíceis de detectar. Outra classe de pessoas com doenças mentais que tem um alto índice de suicídio, que é o que eles chamam de borderline, né? Que também está ligado a essa questão da personalidade e de outras coisas. Então, eu já vi vários relatos de pessoas, de familiares, de pessoas que cometeram suicídio e disseram: eu não entendo como pode isso acontecer. Estava brincalhão. Ele estava feliz, ele estava brincalhão, ele estava bem. Porque, gente, a verdade dói você ficar procurando rastro de morte em alguém que está dentro de sua casa. Então, às vezes, olha, eu assim, acredito que seja muito extremo a gente afirmar sobre quem já
suicidou, que 90% dos casos pode ser evitado. Até porque nós estamos falando sobre algo que já aconteceu. Foi consumado. Foi consumado. Então, cada realidade, igual, por exemplo, existem alguns sinais que a gente consegue detectar, igual, por exemplo, Freud é das pessoas que ele levantou a seguinte teoria, que é a angústia sinal. O que é essa angústia sinal? É uma sensação de desconforto em que eu detecto algo dentro de mim ou no ambiente em que eu estou que pode me fazer sofrer. Opa, algo dentro de mim aconteceu aqui, eu vou detectar. O que é essa angústia sinal? É perceber o perigo. Para quê? Para que eu possa me preparar para enfrentar, fugir ou me fingir de morto. Que é o que os animais fazem, né, gente? As 3 principais maneiras de se defender do reino animal é o quê? Primeiro, ou ele enfrenta. Segundo, ou ele vai fugir. E terceiro, o que ele faz? Finge morto. E a verdade, gente, é que essas 3 grandes maneiras, uma delas nós, muitas das vezes, usamos, que é fingir de morto. O que é esse fingir de morto que eu quero falar para você? Muitas vezes, dependendo da pancada e da dor psíquica que a gente sente, aquelas que eu falei lá atrás, a falta de autonomia, falta de realização profissional, o querer fugir da dor, o você não querer passar por humilhação, você não querer passar por vergonha, e entre tantas outras, e muitas vezes, dependendo da pancada, da dor psíquica que a gente leva, a gente finge de morto. O que é esse fingir de morto? É perder a razão. É perder a consciência. Então, muitas vezes, a pessoa que está nesse estado, como você está perguntando aí, de um possível suicida, ela está justamente nesse estágio aqui.